Olá, sou Ariadna, como você está? Hoje vamos conhecer sobre os rótulos na infância. Peraí, quem tem rótulo é produto e não pessoa. Deveria ser assim, mas infelizmente não é o que vemos e não é o que fazemos. Alguns rótulos que falamos e que vemos por aí: agitada, mandona, gorda, hiperativo, chata, burro, gritona, birrento, chorona, preguiçosa, bagunceiro, desatento, magricela, muito inteligente, boazinha. Temos certeza que você já ouviu e muitas vezes você pode até ter falado algumas frases e algumas dessas palavras. Isso são os rótulos. O modo de um adulto falar com uma criança pode afetar muito a imagem que ela tem de si mesma, como é que ela se vê. Não rotule seu filho, não rotule a criança que está ao seu redor. Rótulos descrevem a criança e não o comportamento dela, passando uma mensagem errada no ato de educar. E rótulos, saibam, é um vício que temos na criação das crianças. E temos de evitá-lo ao máximo, pelo simples motivo de que eles não têm nada de útil, eles não ajudam na educação das crianças. Os rótulos são um tiro no pé ao tentar educar, pois acabam descrevendo a criança e não o comportamento dela. A criança pode pensar que você a desaprova como pessoa e não o seu comportamento. Isso soa como uma opressão, causando confusão e pavor na criança. Se a criança teve um mau comportamento, sim, esse deve ser corrigido, criticado, conversado, mas a criança não. Por exemplo, ao invés de dizer, você me deixa louca, você pode dizer, o ato de você pedir 10 coisas ao mesmo tempo está me deixando muito cansada. Além de deturpar a imagem que a criança tem de si mesma, criando rótulos para ela, criando formas de ser para ela, isso pode afetar a forma como as outras crianças a enxergam ou ainda suas futuras relações. De tanto você mencionar que uma criança é teimosa, que ela é maluca, que ela é devagar, que ela é preguiçosa, que ela é bagunceira, essas características elas passam a integrar a visão que a criança tem de si mesma. Ela acha, então eu sou assim. Essa pessoa, minha mãe, meu pai, minha avó, pessoa de referência está dizendo, então eu sou assim. E ela passa a agir de acordo com como ela está sendo rotulada. Uma criança rotulada passa a se sentir mal diante de si mesmo, pois toma para si aquele rótulo, aquilo que estão dizendo para ela. E aquilo deveria ser dado só para aquela ação dela e não para a criança. Se isso continuar desta forma, a criança será tomada pela ansiedade e, é claro, não se sairá bem em nada que fizer. É um círculo vicioso. Você fala, você rotula, a criança apreende para si, na hora de executar, na hora de fazer as coisas dela, do jeito dela, ela não vai enxergar seu potencial, ela vai imitar, ela vai fazer o que você está querendo que ela seja. Por mais que você não se perceba o malefício que você está fazendo para ela. Apesar de a maioria dos rótulos usados na infância serem negativos, tem também os rótulos positivos e até eles são péssimos. Saiba que mesmo os rótulos positivos, aqueles ditos apenas para elogiar, como, essa menina é boazinha, ela é muito inteligente, ela é muito prestativa, e se eles forem ditos diariamente, repetidas vezes, a criança toma aquilo como verdade e, acreditem, pode limitar o seu potencial. Mas como assim? A criança que escuta que ela é muito boazinha, que ela é muito inteligente, ela vai tentar ser perfeita. E aí ela não vai admitir o seu erro, ela vai ficar insegura. Vamos ver um exemplo. Quando uma criança diz, estou cansada de ser boazinha, mas eu sou. É porque alguém já criou o rótulo de boa menina para ela.
Mas será que ela queria mesmo isso para ela? Ou será que lá no fundo ela gostaria de despertar a serelepe dentro dela, fazer umas baguncinhas? Quando dissemos, essa menina é atrapalhada, essa criança é toda desengonçada, não sabe onde coloca a mão, esse menino é super inteligente, muito bonzinho, essas características ditas podem ser tomadas como verdades absolutas pelas crianças e confundi-las quanto às suas necessidades e potenciais. Dizer que a criança é muito inteligente pode fazer com que ela nunca mostre que está estudando, já que ela é muito inteligente, na cabecinha confusa dela, ela não precisa estudar para atingir boas notas. E cuidado, os rótulos podem permanecer pela vida toda. Por que rotular uma criança pode trazer consequências para uma vida toda? Teimosa. Vamos para alguns desses rótulos. Chamar a criança o tempo todo de teimosa faz com que ela assuma o poder da situação e passe a acreditar que não deve ser, que não pode ser contrariada. No futuro, será um adulto com baixa tolerância à frustração e dificuldades no relacionamento. Boazinha. A criança que é rotulada boazinha tenderá a ser muito crítica e rígida com ela mesma e não aceitar nada menos que a perfeição. Sabe por quê? Porque já que ela é boazinha, ela tem que agradar aos outros. Ela tem que ser um adulto que se preocupa mais em agradar aos outros do que a ela mesma. Birrenta ou chorão? A birra e as crises de lágrimas servem para manifestar algo que incomoda e é a forma encontrada por muitas crianças para conseguirem se posicionar. Cabe aos pais mostrar outros modelos de expressão de sentimentos, sempre deixando claro que respeita o que a criança mostra. O chorão, o birrento, ele pode se tornar o adulto inseguro e brigão. Nós estamos falando de alguns dos rótulos. Tonta, lerda, desligada, desastrada. O fato de uma criança não prestar atenção em algo em determinado momento não deveria ser um estímulo para cravar nela um estigma, um rótulo, alguma frase, alguma palavra que a discrimine. Em situações como essas, os pais podem ajudá-la a ter mais foco, sem que se disperse tanto. Esse tipo de rótulo faz com que seu filho, com que o seu aluno se torne um adulto inseguro e pense que não consegue fazer nada direito. Impossível, pestinha, terrível. Às vezes, uma travessura isolada é o bastante para definir a criança como peste, como terrível. Há o perigo da criança internalizar que ser assim é bom para ela, pois, afinal, vai estar no centro das atenções. Pode contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade mais focada em atenção, em chamar a atenção dos outros. E aí, maior dificuldade de se reconhecer como pessoa e de perceber como é. Percebe que os rótulos, eles trazem danos para a criança, para o seu jeito de pensar, para a sua formação psíquica? E isso pode levar para a vida toda. Vamos ver outro rótulo? Preguiçosa. Em vez de críticas, por que não ensinar a criança a ter atividades e proatividade? Ajude seu filho, a criança, a sair do comodismo com uma conversa franca. Uma pessoa chamada de preguiçosa na infância pensará que não consegue chegar até o fim de nenhum dos seus projetos. Afinal de contas, na infância disseram que ela era preguiçosa. Palhacinha. Ao ser rotulada de palhacinha, a criança que é engraçada, que é brincalhona, muitas vezes não sabe se comportar socialmente, que é a questão dos limites, não sabe o local adequado, não sabe o limite até quando pode ir com aquela brincadeira, achando que fazer graça é inerente a todas as relações e todas as situações. Os pais
os adultos é que devem pontuar para ela que existe um momento para isso. E isso é ensinagem, é amor, é um ato de amor. Bagunceiro. É um rótulo muito ruim, pois poda, limita na criança a possibilidade de aceitação de regras e de ordens e de limites. Os adultos têm a responsabilidade de ensinar estratégias e de integrar a criança na rotina de arrumação da casa. A criança precisa saber, por exemplo, que ninguém irá arrumar seu quarto, juntar seus brinquedos, né? E que ela que terá que lidar com as consequências da sua bagunça. Tímida ou caladona? Se a criança é um pouco mais quieta e não gosta de ser o centro das atenções, logo é definida como tímida. É importante ressaltar que a timidez, desde que não interfira nas relações e nem no desempenho escolar, não é um defeito. É uma característica que deve ser tratada de forma natural. Se vir como rótulo, só faz com que a criança se retraia ainda mais. Você já foi rotulado? Isso já te prejudicou? Te prejudica? Lembre-se, rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas. Rotular é uma falta de respeito com a criança. Nós, adultos, eu, você, somos referência dos nossos filhos e das crianças que cuidamos e que educamos. Se você o rotular, ele vai acreditar naquilo, porque você é uma pessoa importante para ele. E vai carregar isso para sempre. O que dizemos importa. Como dizemos importa. Nossa mensagem se transforma em crença. E nós nos transformamos naquilo que acreditamos. Eduque, chame atenção quando precisar, elogie quando for necessário, porém, nunca rotule. Com nossas atitudes e palavras, influenciamos diretamente na construção do caráter da criança. Pense nisso, que possamos criar uma geração melhor. Obrigada. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.